versículo 20, é o versículo que vai nos dar o tema da mensagem desta noite. Esse é o último capítulo do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele está muito bem dividido. Dos capítulos 1 a 11, você tem a criação, você tem a queda, você tem o dilúvio e você tem a Torre de Babel no capítulo 11. São fatos universais. Do capítulo 12 até o capítulo 50, você tem a história dos patriarcas. A história de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. É impressionante porque José, a história dele é narrada do capítulo 37 até o capítulo 50. Ou seja, a história de José, se for por extensão, ela é muito mais valorizada do que a história de Abraão, que é o pai da fé. José é um tipo de Cristo. José é um elo entre os patriarcas e a formação do povo de Deus. Mas eu queria nessa noite, en passant, falar assim sobre José a partir dos acontecimentos, dos fatos da sua vida. Lê comigo aí, Gênesis 50, versículo 20. O que diz? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quando você estuda a vida de José, a gente fica impressionado pelo fato de que ele não teve uma vida fácil. E de que Deus está presente na sua história, em cada detalhe da sua vida. José poderia repetir o que Paulo colocou, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em muitos aspectos, toda a vida de José é uma ilustração de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E eu e você, sempre nós perguntamos, não sei se você pergunta, mas eu me pergunto, por que as coisas acontecem da maneira que acontece? Já pensou nisso? Por que você tem um filho autista? Por que esse empreendimento que você fez não foi para frente? Por que seu casamento não deu certo? Você consegue ver Deus nos detalhes da sua vida ou não? Existe uma doutrina chamada providência divina. E a única maneira da gente responder essas perguntas, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que eu tive que enfrentar esse problema? Tudo isso só pode ser respondido biblicamente através da doutrina da providência de Deus. O que é a doutrina da providência de Deus? A palavra providência, ela está dividida em duas partes, pró e vídeo, que juntas significam literalmente ver antes. Embora a palavra em si não encontrada na maioria das traduções modernas da Bíblia, o conceito da providência é bíblico. E o que é a providência de Deus?
Alguém já definiu que a providência de Deus é a graciosa supervisão de Deus sobre o universo. O Deus que criou todas as coisas é o Deus que cuida, que preserva, que zela por todas as coisas criadas. Só para você ter uma ideia, eu queria fazer 5 afirmações que revelam o significado da providência de Deus. A primeira delas é que o Deus da providência é o Deus que sustenta todas as coisas. Se eu e você, nós estamos de pé aqui essa noite, vivos, é porque Deus está nos sustentando. Segunda verdade da doutrina da providência é que Ele governa todos os acontecimentos. Não existe acasos para Deus. Tudo que acontece no mundo, tudo que acontece na sua vida pessoal está debaixo do controle de Deus. Terceiro, Deus, Ele direciona todas as coisas, tudo, para o seu fim determinado. Por isso que a Bíblia começa em Gênesis, nas origens, e termina no Apocalipse, que é o final. E ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quarta declaração que revela o significado da providência de Deus: Ele sustenta todas as coisas, Ele governa todos os acontecimentos, Ele direciona tudo para o seu fim determinado, Ele faz isso o tempo todo e em todas as circunstâncias. Então, coloca na sua cabeça uma coisa: na minha vida não existe nem sorte, nem azar. Deus controla todos os acontecimentos. Em quinto lugar, Ele faz isso sempre para a sua própria glória. Eu queria que você fosse persuadido aqui nessa noite, pelo Espírito Santo, de que Deus se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Nada escapa à sua atenção. Ele se preocupa com todos. Ele sabe quando um pardal cai e conta os fios de cabelo da sua cabeça. Ele acompanha as estrelas dos céus e os rios que desaguam no oceano. Ele determina o dia do seu nascimento, o dia da sua morte, e ordena tudo o que acontece entre esses dois momentos. Deus se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Segunda verdade, Ele usa tudo isso e não desperdiça nada. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida coopera para o nosso bem. Terceiro lugar, o propósito final de Deus em tudo aquilo que acontece comigo e com você é fazer que nós sejamos semelhantes a Cristo. Esse é o projeto de Deus. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então tudo nessa panela, nesse caldeirão que está acontecendo comigo e com você, Deus tem um propósito. É trabalhar no nosso caráter, na nossa vida. Alguém vai dizer amém aí, não? Você não está com força hoje não, viu? Se você pegar alguns versículos da Bíblia, por exemplo, Atos 17, 28. O que diz lá? Nele vivemos, nos movemos e o quê? Existimos. Colossenses 1,17 diz que nele todas as coisas subsistem.
Hebreus 1:3 diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Provérbios 16:9 diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Salmo 115:3 diz: o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Então você tem um Deus. Eu quero que você entenda a grandiosidade desse Deus que te ama e que governa a sua vida, os detalhes da sua vida. Ele não desperdiça sofrimento na sua vida. O Sproul escreveu um livro chamado A Mão Invisível de Deus. Por que ele escreveu esse livro? Porque a filha dele estava grávida para nascer o neném e ela perdeu o neném. E o Sproul então escreve esse livro porque ele ficou tão triste. Aquilo trouxe um impacto tão grande na vida da sua família. Que Deus é esse que levou o meu neto? Né? Que Deus é esse que não permitiu que minha filha tivesse esse bebê? Você imaginou a mãe daquela menina que foi jogada? Você viu aquele absurdo? 40 metros de altura. O que está passando na cabeça da mãe nessa hora? Por que Deus permitiu isso? Eu quero que você entenda que a doutrina da soberania revela pelo menos 4 atributos de Deus. A sua soberania, Ele está no controle. Predestinação, Ele é quem decide como tudo vai acontecer. Sabedoria, Ele não comete erros. Bondade, Ele tem os nossos melhores interesses em sua mente. Eu é que sei, diz Deus, que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Alguém comentando sobre a vida de José, diz: José é um homem para todas as estações da vida. Ele foi escolhido e ele foi rejeitado. Ele foi amado, ele foi odiado. Ele foi favorecido e maltratado. Ele foi traído e resgatado. Ele foi promovido e preso. Ele foi tentado e aprovado. Ele foi caluniado e elogiado. A sua vida ilustra essa doutrina da providência de Deus. Quero desafiar você para ler essa semana Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. Leia a vida de José. A adversidade não o endureceu. A prosperidade não subiu para sua cabeça, não a arruinou. A tentação não o destruiu. A prisão não o amargurou. Porque ele via Deus em todos os detalhes da sua vida. Amém? Como Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos rapidamente, a partir do capítulo 37. José nasceu numa família disfuncional. 2 mulheres e 4 concubinas. 12 irmãos de 4 mães diferentes do mesmo pai.
Já pensou nisso? E você está reclamando porque nasceu de pai e mãe só, né? José nasceu de uma família assim. José era o filho caçula de Jacó. E o preferido. Tão preferido que o pai fazia acepção de filhos. Um dia fez uma túnica para ele colorida. E José, sem nenhuma noção, com 17 anos, ele disse para os seus irmãos: eu tive um sonho. E o sonho é que todos vocês vão um dia se curvar diante de mim. Isso gerou ódio entre os irmãos. E os irmãos resolveram matar José. É só isso, tá? Os irmãos resolveram matar José. Levaram ele e jogaram ele numa cacimba. E aí, por intervenção divina, um dos irmãos falou: não vamos matar não. Vamos vendê-lo. Porque o plano era matá-lo. Não o mataram, mas o venderam. Mas assim, eles tiraram um animal, matou o animal, colocou sangue do animal naquela túnica colorida e levou para o pai Jacó. E diz o texto sagrado que Jacó entrou numa comoção profunda. Ele chorava, ele teve uma dor profunda, porque perdeu o seu filho caçula, o seu filho predileto. Tudo bem, José é vendido pelos midianitas. E lá no Egito ele é vendido. Quem é que compra José? Um homem chamado Potifar. E Potifar então o leva para a sua casa. E ali diz que Deus abençoava José. E havia uma amizade tão grande, um carinho tão grande entre Potifar e José, que ele resolveu, Potifar, transformar José no mordomo de toda a sua casa. Só proibiu uma coisa: não toque na minha esposa. Mas José era um cara bonito, 17 anos, 1,90 m de altura, sarado, bonito. O que aconteceu? A mulher de Potifar queria se deitar com José. E não foi uma cantada simples, foi uma cantada persistente, insistente. E José, se fosse você, disse: não, ninguém vai ver mesmo. Mas ele disse para a mulher: olha, a única coisa que o meu patrão, seu marido, era não tocar em você. Segunda coisa, eu não cometeria tamanho pecado contra o meu Deus. A mulher vai para cima dele e um dia faz uma cena, arma um cenário de estupro. E ele então foge e deixa a sua roupa nas mãos da mulher de Potifar. A desgramada não tem nome. Não aparece o nome dela. Não disse se era bonita ou se era feia. Pode ser feia, por isso que ele fugiu. Mas aí ela calunia, ela chama o marido e diz: olha, esse rapaz que você colocou aqui dentro de casa, ele tentou me estuprar. O que Potifar faz? Manda prender José. E José vai para a prisão. Injustamente. Onde é que estava Deus nesse momento? Deus estava no controle de todas as coisas. José foi para a prisão. Apareceram 2 presos lá. E esses presos sonham, e ele conta, interpreta o sonho desses 2 homens. Um é morto, o outro vai morar na casa do faraó. José, quando chega dentro da prisão, ele se torna líder. O carcereiro confia a ele o cuidado dos outros presos. Onde José chegava, a Bíblia diz que Deus estava com ele. Ele diz para o copeiro: lembra-te de mim. E 2 anos se passaram quando o faraó teve um sonho. E ninguém interpretava esse sonho de faraó.
Era o sonho lá das 7 vacas, né? Vacas magras e vacas gordas. E aí o copeiro se lembrou de José. E José então é tirado da prisão, vai lá, interpreta o sonho de Faraó. Impactado, Faraó o coloca como governador do Egito. Tem a fome na terra, José se torna um administrador de sucesso, porque dos 7 anos das vacas gordas, ele juntou nos celeiros alimento. E aí, por causa da fome, Jacó manda os seus irmãos ir lá no Egito. E os irmãos vão. E eles não reconhecem quem é José. Mas José o quê? Os reconhece. José arma lá uma arapuca, se revela para os seus irmãos e manda voltar para trazer o pai de volta. E agora vem não somente Jacó, mas todos os seus irmãos morar no Egito. E ali eles não morreram de fome. E ali mais adiante surge um faraó que dá uma terra, a terra de Gósen. E ali, com cerca de 70 pessoas, começa a história do povo de Deus. O que é que eu aprendo nisso tudo aqui, irmãos? Primeiro, embora José fosse um escolhido de Deus, não teve vida o quê? Fácil. Presta atenção uma coisa. O fato de você ter uma vida difícil não significa que você não é amado por Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo, não? José teve uma vida de tribulações. Mas uma coisa que eu acho interessante na vida dele é que ele sempre se saía o quê? Bem. Você é assim, pode ter certeza. Você apavora por falta de fé. Mas Deus está cuidando de você. E Ele sempre nos conduz em triunfo. Nós somos mais que vencedores. Está complicado, está difícil, é assim mesmo. É assim mesmo, é desse jeito. José, acontecendo tudo isso, ele não sabia como a sua história terminaria, sabia? Quando ele foi vendido para os irmãos, quando ele foi preso. Isso é uma coisa boa, tá, gente? Porque quem escreve os últimos capítulos da sua vida não é você, é Deus. Então Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo com você. Ele está conduzindo a sua vida. Sabe por quê? Porque quando você lê a história de José, você vai descobrir que Deus é o herói, não é José. Deus está por trás de tudo. Por isso que José vai dizer, olha, Gênesis 50, 20. O velho Jacó tinha morrido. O velho Jacó foi enterrado. E agora os irmãos estão preocupados. Quando nosso pai morrer, José vai se vingar de nós. Aí veja, aí no capítulo 50, versículo 19, respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve
muita gente em vida. Você já notou que os nossos problemas não acontecem por acaso na nossa vida? Veja lá, Gênesis, capítulo 45, verso 5 em diante, quando José se revela para os seus irmãos. A partir do versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Versículo 8, lê comigo. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. O mal se tornou em bem. Deus estava por trás daquele fato ruim, daquela maldade. José via Deus em todo lugar. Feliz é o crente que vê Deus nas coisas boas e nas coisas ruins. Gênesis capítulo 50. José habitou, versículo 22, no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. 110. É o que eu estou pretendendo. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Versículo 24, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E para selar isso, José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. 400 anos depois, Josué enterra os ossos de José na terra prometida. Ele tinha 110 anos, mas ele tinha uma visão de futuro. Ele não está amargurado, ele não está ressentido. Ele está dizendo, eu morro, mas o projeto de Deus continua. Eu morro, mas a obra de Deus não para. Você tem filhos? Você tem netos? A obra de Deus na sua vida continua. Continua. Vamos fazer a aplicação agora para encerrar. José está dizendo para os seus irmãos, embora suas motivações fossem ruins, as motivações de Deus eram ótimas. Embora tenha levado anos e anos para que os propósitos de Deus se tornassem claros, no final, eu vi a mão de Deus por trás de tudo isso que me aconteceu. Pense
nas implicações dessa afirmação. No momento exato, seus irmãos o jogaram na cisterna. No momento exato, os midianitas apareceram. No momento exato, ele foi vendido a Potifar. No momento exato, a esposa de Potifar o acusou falsamente. No momento exato, ele encontrou o padeiro e o copeiro. No momento exato, o copeiro se lembrou de José. No momento exato, o faraó o chamou. No momento exato, ele foi promovido a primeiro-ministro. No momento exato, Jacó enviou os filhos para o Egito. No momento exato, os irmãos encontraram José. No momento exato, a família de Jacó se mudou para o Egito. No momento exato, o faraó lhe ofereceu a terra de Gósen. No momento exato, eles se estabeleceram e lá prosperaram. Tudo isso aconteceu no momento certo, da maneira certa, para que as pessoas estivessem no lugar certo, a fim de que tudo acontecesse segundo a vontade de Deus. Certo, senhor Mário? O senhor está aqui em Pinheiros hoje porque Deus planejou isso para a sua vida. Com a Pepeu aí. Você rodou aí por aí e veio parar aqui. Vou perguntar para você. Você pode confiar em Deus com os detalhes da sua vida ou não? Você vê Deus na sua vida em tudo? Vê ou não vê? Teve um pastor nos Estados Unidos. Ele teve um filho. E quando chegou o parto, houve complicações. Tanto a mãe quanto o bebê morreram. Na hora do funeral, o pastor viúvo pega um papel e escreve uma poesia. O poema se chama Ele Não Comete Erros. Deus não comete erros. Diz assim: o caminho do meu pai pode ser tortuoso e cheio de reviravoltas. Meu coração pode palpitar e doer. Mas em minha alma me alegro em saber que Ele não comete erros. Meus planos mais queridos podem se desviar. Minhas esperanças podem se dissipar. Mas ainda assim confiarei em meu Senhor para me guiar, pois Ele conhece o caminho. Embora a noite seja escura e pareça que o dia nunca chegará, depositarei minha fé, meu tudo nele, pois Ele não comete erros. Há tanta coisa que agora não consigo ver, minha visão está muito turva. Mas aconteça o que acontecer, simplesmente confiarei e deixarei tudo com Ele. Pois, com o tempo, a névoa se dissipará. Ele tudo esclarecerá. Pois, embora escuro para mim, Ele não cometeu um único erro durante todo o caminho. Deus não comete erros. Um dia, finalmente, nós chegaremos ao céu. E olharemos para trás. E você vai dizer: Deus estava em tudo. Deus estava em tudo. Amém? Confie nesse Deus. Esse Deus é grandioso. Esse Deus é maravilhoso.